Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Luísa e eu gosto muito de conversar com vocês sobre livros e coisas diversas que me interessam. E hoje eu trouxe vocês em um lugar que eu nunca trouxe ninguém, então se sintam especiais por isso. Que eu decidi falar um pouquinho sobre diários e eu tô, na verdade, atrás do meu cemitério de diários, que também fica junto com algumas memórias alheias, mas eles ficam desse lado de cá. Depois eu mostro pra vocês certinho. E eu decidi trazer vocês no meu cemitério de memórias, porque recentemente eu terminei um diário que foi muito importante pra mim. Então eu queria falar um pouquinho sobre diários e sobre a importância de ter eles por perto. E é isso. E aí? Aqui ficam as coisas importantes. Aqui eu não vou mostrar pra vocês, esses são meus diários de rabiscos do Fundamental 2, mas eles foram muito importantes pra mim e eu sei que eles são muito memoráveis pra alguns colegas meus, principalmente esse aqui embaixo, que eu pintei à mão no meio de uma aula com eles. E temos aqui nosso grande herói, o ícone, a lenda, the legend itself, o iPod sobrevivente. Enfim. Aqui estão os diários que eu tenho até então, que sobreviveram às mudanças, no caso. Enfim, eu sou péssima com organização, mas eu organizo eles em pilhas. Então a gente tem pilha 1, que tem a 1.0, que é especificamente esse caderninho da Imaginário. E pilha 2. Só que eles têm uma coisa muito engraçada, que eu esqueci a data específica de alguns, porque eu era estúpida e eu não colocava data nas coisas. Mas enfim, no total, isso aqui dá uma década de vida. Uau, quase uma década, abreviando, dá uma década. É muita coisa e eu tinha mais, muitos mais, na verdade. Eu escrevo diários desde que eu aprendi a escrever, porque eu era uma criança muito tímida, então escrever diários me ajudava muito a falar e me comunicar, enfim. E, na verdade, isso aqui é muito mais do que só, não sei, papel e pessoas frustradas pessoas frustradas e raivosas com a vida. Isso aqui são declarações eternas de amor a muitas pessoas que talvez não mereciam, mas tudo bem. E memórias boas, principalmente. E memórias de sobrevivência. Importantíssimo. E eu acho que, antes de tudo, eu preciso mostrar os mais importantes. Ai, que vergonha! Que vergonha! Que são os diários. Eu não vou mostrar eles, mas a gente vai conversar sobre. Que são os diários do Fundamental 2. É muita coisa, tá? Bear with me, girlie. Bear with me. Nossa, eu nunca tinha notado. São todos esses. É do 6º ano? Cadê? 6º ano. Até o 9º. Então, aqui tem bastante coisa e eu realmente, por muito tempo, não liguei muito pra diários. Eu vou ser bem sincera. Por mais que eu sempre escrevi neles, eu não ligava pra escrever sobre mim, porque eu tinha muito medo das pessoas lerem. Então eu escrevia histórias fictícias, poemas e músicas e desenhava muito. Nossa, cadê? Tem um que eu vou mostrar, porque ele não tem nada demais. Só tem besterol.
Isso aqui, peak 2019, ok? Aqui, eu que fiz. Eu desenhei também os rabiscos. Se um dia você se perguntou, nossa, como são os rabiscos dessa pessoa? Eles são assim, ó. Isso aqui era de uma loja que era incrível, que tinha na Galeria do Rock, e eu não sei se eles ainda existem, mas eu sinto muito falta deles, e eles tinham adesivos muito legais, e eles tinham umas coisas muito da hora. E eu claramente era muito transtornada. E eu literalmente só rabiscava e escrevia histórias aleatórias e sobre as garotas que eu tinha crush. Então é engraçado de rever, mas tipo, eu chamava de diário e eu ficava tipo, é isso aqui que eu fiz hoje. Mas é legal de guardar. E eu guardo também memórias, porque esses são meus tipos de diários favoritos, que são de capa dura. Normalmente tem na base, não. Na Calunga, eles vendem assim, e eles normalmente são muito acessíveis. E eles têm um bolsinho pra você guardar coisas, e eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Quase todos os meus diários são assim. E é muito bom poder, às vezes, ter por perto memórias. E eu não realmente comecei a escrever nos meus diários até esse aqui, que ele é entre 2018 e 2019, onde eu realmente senti a necessidade de me abrir. E tipo, tem algumas coisas engraçadas, porque a primeira vez que eu vi uma colega muito especial, uma amiga muito especial, muito querida, que cresceu comigo, Curi, oi. A gente saiu pra ir no cinema e eu fiquei com um troco de R$2 e eu decidi que eu ia colar isso no meu diário. Enfim, aqui também tem um monte de rabiscos e memórias alheias, e eu realmente comecei a escrever, tipo, palavras aqui. 12 anos, muitas coisas a serem ditas. E eu lembro que eu fazia uma coisa, era o único momento que eu realmente tive de, ai, eu vou fazer journaling. Eu gosto de fazer journaling. Journaling. Só que aí eu fazia, tipo, mixtape da semana. Porque eu sempre gostei muito de música. Então eu pegava e escrevia, tipo, minhas músicas favoritas da semana. Avril Lavigne, Green Day, Bad Religion, KMFDM. Ai. Mas, sabe, poder olhar e ter uma coleção tão grande de memórias. Isso aqui foi um adesivo que a amiga da minha irmã, na verdade, que fez pra mim. É legal. Eu acho isso legal. São esses detalhezinhos, sabe, que deixam as coisas mais queridas. Eu gostava muito, muito, muito de desenhar nas minhas coisas. Eu ainda desenho muito das minhas coisas, eu só não tenho mais paredes pintadas como antes. Mas eu rabisco bastante. Tudo que eu tenho é personalizado, porque eu sinto que deixam as coisas mais queridas e fáceis de reconhecer. Muito mais fáceis de reconhecer. I can tell you that. Girl, I can tell you that. E aí, é muito bom a gente poder guardar as coisas. Nossa, Luísa, por que você tá falando sobre isso? Nada disso me interessa. Eu sinto muito. Mas eu gosto muito de guardar as coisas que a gente tem, porque dão uma perspectiva de crescimento, sabe? Por exemplo, tem alguns anos que eu tive múltiplos diários, teve anos que eu tive um, teve anos que eu não escrevi direito. E realmente é tão importante a gente guardar coisas, porque acabam sendo a salvação da nossa vida às vezes. Escrever e guardar memórias. Eu tenho questões muito graves com esquecimento de momentos da vida, porque qualquer coisa que me deixe minimamente estressada, meu cérebro faz um plup,
vamos dormir. E foi assim que dormimos por quase um ano inteiro. Não façam isso. By the way, não façam isso. Mas é por causa de memórias como esses diários. E esses diários. Esses diários que eu lembro das coisas que não tão felizes que aconteceram. E às vezes é importante a gente saber do que realmente aconteceu com a gente, sabe? Do que a gente estava realmente sentindo. E voltar atrás, olhar, sentir um pouco de tristeza e fechar o nosso diário antigo. E olhar tudo que tem ao nosso redor e ficar tipo, caramba, eu não sou nada que nem essa pessoa que eu acabei de ler sobre. Que alívio, sabe? Que alívio. E eu peguei alguns diários específicos, sim, pra falar sobre isso. Porque esses foram os diários dos últimos 3 anos. 3? Caralho. Meu Deus. Eu não esperava por isso. Enfim. Ensino médio. Foi louco. Louco, vida. Altas histórias. Esses são todos meus diários do ensino médio. Dá pra acreditar? Tipo, gata. Is it even that serious? Sim. Yes, it was. It was that serious, girly. I swear to God, it was that fucking serious. É só olhando assim que a gente realmente percebe, fica tipo, caraca, quanta coisa. E eu acho que eu não teria sobrevivido ao ensino médio, à vida social, crescendo como uma pessoa meio sentimental, que se apaixonou por muitas pessoas ruins e pessoas estranhas e pensava coisas muito estranhas e tinha amigos muito estranhos. Se não fosse por these bad boys right here, sabe? E é importante a gente guardar. É importante a gente guardar memórias. Porque a quantidade de coisas tristes aqui também não se compara com a quantidade de memórias bonitas que tem aqui também. A possibilidade de voltar atrás e relembrar o porquê e como eu me apaixonei por essas pessoas. E como era bonito e como era bom. E como era legal aquelas amizades no começo e como elas foram importantes pra gente naquela época. E como é por causa de tudo isso que a gente tá aqui. Sabe? Eu acho isso tão bom. É tão bom. E, eu fui tão dramática. Nossa, isso aqui, ó. Esse diário antes, ele era muito mais bonito. Esse diário, ele era muito mais bonito. Mas, ele era, tipo, todo de cera. Ele tinha um monte de cera. Mas a cera foi derretendo, porque eu deixava ele perto da minha janela. Aí eu só coloquei coisa em cima dele. Mas, como toda pessoa que se presta, como toda Lulu que se presta, tá tudo rabiscado. É claro que tá todo rabiscado. Tudo que eu tenho é rabiscado. Sim, tá? Esse aqui também, ele é completamente rabiscado. Porque é assim que a gente marca a nossa presença. É tacando tudo em todo lugar. Aqui eu também tenho. Esse foi meu último diário do ensino médio. E ele é uma gracinha. Eu acho ele uma gracinha. Hayley Williams, Paramore. Paramore foi uma grande parte da minha vida. E eu acho que, honestamente, esse aqui foi o diário mais importante de todos os tempos. Porque esse e o último, que eu terminei recentemente. Eu acho que eu tô só simplesmente muito emotiva, porque diários literalmente salvaram a minha existência. Todas as vezes que eu precisava, eles estavam lá, em todos os momentos tristes e ruins e muito obscuros da vida. Tudo que eu tinha comigo era meu diário. E, na verdade, eu era muito conhecida na escola como a garota estranha que tava sempre escrevendo alguma coisa pelos cantos. Grande parte das vezes era no meu diário, mas eu também tinha
meus espaços comuns, onde eu preciso de um novo. Falando nisso, faz muito tempo que eu não tenho, tipo, desde esse. Isso aqui foi há 2 anos atrás, o que é assustador. Passou muito rápido, mas enfim, eu recomendo muito ter um espaço pra você poder simplesmente rabiscar e escrever poemas. É isso que tinha aqui, rabiscos e poemas, rabiscos e poemas. E Baby Lulu, olha que bonitinho. Ai, se tem alguma coisa que eu posso te contar, é que você precisa se guardar pra você mesmo. Você precisa dessas memórias e que essas memórias sejam suas. Eu vejo muita gente hoje em dia, por causa de grandíssimas escritoras maravilhosas que têm seus diários publicados pós-mortem, ou ainda enquanto elas estavam vivas. Muitas pessoas que admiram grandes escritoras que têm essas coisas publicadas e expostas, escrevendo diários simplesmente pela performance e não realmente pelo hábito. Eu acho que a importância de um diário no final do dia é você se guardar pra você mesmo. Se guardar no coração, sabe? Você ter um pedacinho de você pra sempre com você. Não importa quantos anos passem, aquela sua fração de existência, aquele momentinho que você conseguiu ser aquela pessoa vai ser eternizado de alguma forma ou de outra. E você vai poder olhar pra trás. E você vai poder rir com você pequena e chorar. E sentir vergonha e sentir orgulho. E poder se atualizar das coisas. Eu tinha um hábito antes. Eu não faço mais isso. Eu não sou mais tão chata assim. Eu tinha um hábito antes de pegar meus diários depois de um tempo e ir passando com uma caneta roxa e ir grifando partes que eu gostava e ir conversando comigo depois também. E eu acho que isso na verdade é uma prática muito bacana, mas eu não faço mais. Mas é legal porque a gente consegue conversar com aquelas pessoas que um dia a gente conheceu tanto. E esse aqui é o motivo desse vídeo. Esse é o culpado de tudo. Esse diário foi muito importante pra mim. São 5 meses da minha vida. E eu decidi que eu vou começar a colocar a data aqui de quando eles começam e terminam. Porque assim eu não me confundo na hora de organizar eles. E esse diário. Por que ele é tão importante assim, Luísa? Que besta você, né? Ai, que bobona. Como sempre, tem que ter. Não pode mostrar isso. Quase mostrei pra vocês as coisas. Enfim. Upsi. É muito importante pra mim. Esse diário foi muito importante pra mim porque ele foi o meu primeiro diário pós-escola completo. Ele foi meu primeiro diário completo pós-escola e 100% solteira, vivendo por mim, vivendo pra ninguém mais, além de mim, meus amigos e minhas aventuras e falhas de vida e retomadas em coisas e atualizações literárias e frutíferas. Eu gosto muito de frutas. Eu escrevo muito sobre frutas e eu acho engraçado que as pessoas estão tendo muito esse hype. Eu tô adorando. As pessoas estão tendo esse hype de escrever sobre frutas e falar sobre frutas. Nossa, eu amo frutas. Eu sempre amei frutas. Frutas sempre foram uma parte, assim, muito grande da minha vida. Só que quando eu escrevo sobre frutas, normalmente é muito literal. Aconteceu esses dias, eu tinha postado um pedaço de uma página desse diário que eu tava falando como eu tava chateada que meus figos estavam podres. E aí eu tava me perguntando, gente, quando que eu parei de querer eles essa semana? Sabe? Tipo, pô, figos são minha fruta favorita. Eu amo, amo, amo figos. E aí as pessoas começaram a salvar a foto e republicar. E fica tipo, você é tão poética. Eu acho isso engraçado. Mas, obrigada. Falando nisso, eu agradeço por todo o carinho. Realmente, é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas esse tipo de diário me faz pensar que existem dias muito frutíferos. Existem dias muito frutíferos e existem dias muito tristes.
e muito honestos e muito apaixonados pela vida. E existem dias em que a gente quer escrever em francês, e existem dias que a gente quer escrever em português, ou em inglês, ou em alguma língua inventada. E tem dias que a gente não quer escrever, e tem dia que a gente quer colar tudo que a gente achou pela rua e pela vida. E é muito bom poder olhar isso aqui e ver que não são só 5 meses da minha vida. Eu até chorei quando ele acabou. São 5 meses de declaração de amor à vida. São 5 meses de declaração à liberdade e são 5 meses de declaração ao futuro e ao que foi e ao que é. E essa é a real importância de diários, porque a gente consegue eternizar tudo aquilo que a gente ama e todos aqueles que a gente ama ou amou. E desculpa, mas meio off-topic, eu não acredito no amor no passado. Eu acho que se a gente ama, o amor ele é eterno e ele sempre vai florescer, mas talvez ele evolua e vire um amor diferente. Mas amor que é amor sempre vai ser amor. Não importa a circunstância da situação. And I stand by that. I stand by that. E eu acho que é isso que é isso aqui pra mim. E por isso que eu chorei. Ai, que vergonha! Sim, eu chorei porque eu não tenho mais papel pra escrever nesse diário. Sim, eu chorei. Guilty, ok? Guilty. Aqui eu decidi realmente fazer uma casa pra mim. E é o que tudo isso é. São casinhas individuais que a gente vai tendo pela vida. E como eu sempre me mudei muito, eu sempre tive muitos apartamentos diferentes ao decorrer do tempo, é muito importante pra mim manter contato com esses pedaços, porque eles que me voltam pra onde a gente tava, pra onde eu tava, e me lembram de nunca mais ser estúpida como eu fui e e acabar jogando minhas coisas fora. Porque eu fazia isso, dá pra acreditar? Eu jogava meus diários fora porque eu tinha medo das pessoas encontrarem. Eu não só jogava eles fora, olha o drama. Vem comigo. Eu queimava. Eu queimava eles. Que criança dramática, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai se importar com o que aconteceu no quarto J. Mas enfim, pra mim fazia sentido na época. Hoje em dia eu me arrependo muito. Mas a importância é que ainda existem memórias aqui, palpáveis, e que eu não me perdi ainda, porque eu posso, qualquer hora que eu quiser, chegar e simplesmente... peraí. E simplesmente... assim parece que é muito mais, meu Deus. E simplesmente ler as memórias e me reviver e reviver tudo aquilo que eu amei e amo e todos aqueles que fizeram parte da minha vida até agora. E entender como que a gente chegou até aqui. E é isso. Eu tô me sentindo muito pelado na internet agora. Oh, não. Enfim, se tem alguma coisa que eu posso te recomendar a fazer na vida é escrever. Eu acho que escrever salva vidas e escrever é a coisa mais linda de todas, é uma das formas artísticas mais magníficas e ancestrais que a gente tem e eternas, e que é algo que certamente nunca vai morrer e nunca vai embora, não importa a tecnologia que tente tirar isso da gente. Isso aqui é eterno, sabe? E é isso. That was too emotional, stop it. Eu não sei se alguém vai se importar com esse vídeo ou com o que eu vou falar agora, mas eu tô muito animada porque eu decidi... Peraí. O meu stand do meu teclado tá ali, eu tô com medo dele cair. Enfim. Eu decidi uma coisa que é muito importante pra mim, e pra muitos vai ser uma coisa muito mínima, tá? Porque todos os meus diários sempre foram iguais.
uma década. Idênticos. Sempre foram hardcovers e sempre foram só personalizados pelas minhas mãozinhas. Mas eu decidi que agora eu sou adulta e I am a new woman fresh out of the sugar plum trees. Oh, but sugar plums don't grow in trees, girl. My sugar plums grow in trees, okay? Okay, my sugar plums grow in my tree. Ai, que ódio. Enfim, eu decidi que eu vou mudar de formato. E eu vou pro meu Midori. Esse aqui eu comprei, eu recomendo pra todo mundo. Literalmente, eu falo pra todo mundo, mando o link pra todo mundo. É maravilhoso. É a Folk Books. Eles têm... Mas não comprem tudo, porque eu também preciso comprar. Eu, hein? Eles são esses diários reutilizáveis de couro vegetal. Não é couro de verdade esse. Mesmo que eu pretenda um dia comprar um de couro, porque eu gosto da qualidade. Enfim, preferências próprias. É claro que Luísa que é Luísa. Eu grudei adesivos. Não. E ele é esse diário de couro que mantém nele 3 caderninhos. E é totalmente recarregável. Eu posso tirar esses cadernos o tempo todo. Quando eu quiser, eu vou renovando. Então, na verdade, esse vai ser o meu diário dessa capa. E todos os tempos que eu precisar, toda hora que eu precisar trocar de folha, recarregar, eu posso. Então eu não vou perder o apego a ele, sabe? Eu não vou ter esse... Ai, meu Deus, eu vou ter que conhecer um novo diário. Porque diário é isso, sabe? A gente acaba pegando afeto por aquele objeto em específico. Muitos dos meus diários antigos tinham nomes e eu me comunicava com eles por nomes. Ai, que vergonha! Mas a gente vai fazendo as coisas que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que é um grande avanço. E de diários de capa duras pra uma coisa mais sensível. Ah, que poética! Tumblr, you can quote me, okay? My journals used to be hard-covered, but now I am a soft human being with a soft soul, so my journals are soft as well. Postaria, tá bom? Se eu fosse mais nova, eu totalmente postaria isso. To love is to change. Não, como era? To be loved is to be changed. E é literalmente isso, porque... Mas eu tô zoando aqui, mas isso é muito real. Ser amado e amar é evoluir. E amor vem de diversas formas e evolui com isso. E eu acho que isso acaba sendo a mais pura prova disso. Que a gente ama porque a gente já foi o que a gente foi, sabe? A gente acaba se transformando pelo caminho. Até chegar à nossa forma atual, que a gente acha que vai ser eterna, até a gente olhar daqui a pouco e ficar tipo... Who are you? Enfim, esse é um espaço muito especial pra mim, aqui embaixo, da minha mesa. Sim, essa aqui é a minha mesa. A mesma que aparece o tempo todo em todos os lugares. Ela fica assim, fechadinha. E ela é muito importante pra mim, então trazer vocês em um lugar muito importante pra mim, it's like a big deal. It's a big deal. Really. A real big deal. Então é isso. Eu tô olhando pra lá porque eu tô olhando pro livro que eu tava lendo. E... Ai, eu quero mais. Eu quero outro livro. Ai, eu tenho que ler. Enfim. Eu espero que vocês estejam bem. E que, se vocês puderem pegar alguma coisinha desse vídeo, escreva. Seja sentimental. E se resguarde. Se mantenha pra você, porque às vezes as pessoas não merecem.
nossas palavras. E elas não merecem essas sensações e emoções. E elas não merecem a satisfação de saber como a gente está se sentindo por causa delas. É isso. Eu espero que vocês estejam bem. E tenham uma ótima semana, fim de tarde, começo de dia, madrugada. E se vocês quiserem, a gente vai conversando. Eu sempre gosto de responder vocês. E se vocês quiserem ler algumas coisas, eu tô postando agora nesse blog, que tem o mesmo nome do canal, que é Swanktuary. Shout out to Manu. Oh my god. Ela que deu a ideia do nome. E eu amei. Amei. E eu tô levando os meus posts antigos do Medium pra lá, alguns meus favoritos. E eu vou ficar por lá. Então, sempre que vocês quiserem dar uma olhadinha, what is she doing? Girl, I'll be in my swanktuary, being a swan girl, doing swan stuff. Swanning around. Ai, meu Deus. Eu amo muito vocês. Comam muitas frutas e tomem muito chá. E se amem e sejam abertos sobre quem vocês são pra vocês mesmos. Antes de serem pra qualquer um. E é isso, gente. Fica por aqui. E até uma próxima. Bye, bye.